Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Essa época agora, de agosto, setembro, é um período de raras estreias grandes no cinema. Dependendo do gosto de cada um, essa é uma má notícia. A boa é que sem estreias grandes, que muitas vezes chegam solitárias na semana, a gente recebe 2, 3, 4, às vezes até 5 novos filmes em uma semana. E o bom é que isso costuma significar diversidade, ou seja, opções em gêneros diferentes para atender a diferentes gostos. Essa cinesemana que começa nessa quinta tá bem assim. Além da sessão do projeto do Cine Clube Indaiatuba, são 4 estreias, com as opções para toda a família Super Wings em velocidade máxima e desenhos como o drama misturado com fantasia A Vida de Chuck. E claro, terror. É a quinta semana seguida com estreias desse gênero. E é por ela que a gente começa a falar das novidades no cinema. Em breve tem vídeo aqui no canal com as outras 3. Mas antes, o recado importante. Faça sua inscrição aqui no nosso canal. Ajude a gente a crescer e a continuar falando de cinema. Se você está aqui é porque ama essa forma de arte, né? Então, se a gente aqui na TV estiver forte, você vai estar bem informado, beleza? Bom, como eu disse, o terror é a principal estreia da semana. Estamos falando de Invocação do Mal 4, O Último Ritual. Quando uma família se muda para uma casa infestada por demônios, esse é mais um caso para os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Mas é mais do que isso. É o caso mais perturbador que eles já tiveram a chance de enfrentar. O terror exerce um fascínio nas pessoas, isso é fato, tanto pelo mistério do sobrenatural, quanto pela simples existência do mal. O mal, o verdadeiro mal, o mal absoluto, aquele que é representado nos filmes de terror, é algo que é tão distante da natureza humana que atrai a nossa atenção, intriga a nossa curiosidade, a gente fica tentando querer entender. No cinema, o que também causa muito fascínio são as histórias reais. Todo mundo gosta de conhecer os bastidores da vida de uma pessoa, principalmente se for uma pessoa famosa. Como ela é ou era na intimidade, né? Aquilo que só quem teve um acesso muito próximo a essa pessoa poderia saber. Raramente esses dois motivos para deslumbramento se encontram. Afinal, não são tantas as histórias de terror do cinema que são baseadas em fatos, ou pelo menos que são vendidas assim. Pois a história do casal Ed e Lorraine Warren é uma dessas exceções. Eles dizem ter investigado mais de 10 mil casos paranormais ao longo da vida, que no caso do Ed acabou em 2006, aos 79 anos, e no caso da Lorraine acabou aos 92 anos, em 2019. Quando isso aconteceu, estava prestes a ser lançado nos cinemas o 6º filme baseado em casos investigados por eles. Sim, porque caso você não se lembre, o chamado Conjuring Universe não se resume aos 4 filmes com Invocação do Mal no título. Oficialmente, existem mais 5. Os 3 filmes estrelados pela boneca Annabelle e os 2 da assustadora Freira. Isso entre os oficiais. Sim, porque os filmes O Perigo Bate à Porta e A Maldição da Chorona, embora tenham personagens em comum com exemplares de Invocação do Mal, inclusive interpretados pelos mesmos atores, não possuem outras conexões fortes o suficiente a ponto de serem incluídos como parte do mesmo universo. Mesmo sem considerar esses 2, contando só os 9 oficiais, já são mais de 2,2 bilhões de dólares de bilheteria no mundo todo. Agora, se essas histórias têm mesmo base real, aí é motivo para muita discussão. Os céticos vão dizer que é claro que nada disso é verdade. Inclusive, eles foram investigados por uma dupla de céticos que concluíram que o casal é, na melhor das hipóteses, uma dupla de contadores de histórias insignificantes de fantasmas e, na pior das hipóteses, uma fraude perigosa. Já quem acredita no sobrenatural e no oculto tem certeza de que é tudo verdade. Inclusive, alguns fatos tornam praticamente irresistível que a gente acredite no que eles contam. Pegue o exemplo da casa supostamente mal assombrada do primeiro filme. Na vida real, ali viveram e morreram 8 gerações de famílias. E entre as mortes que aconteceram ali, foram pelo menos 2 autoprovocadas, 2 assassinatos, 2 afogamentos e 4, veja você, 4 mortes por congelamento.
Sem falar que no século XIX, uma das moradoras da casa chegou a ir a julgamento por suspeita de bruxaria. Ela acabou inocentada, mas nunca se sabe, né? E tanto a dona da casa quanto a própria Lorraine Warren atuaram como consultoras da produção. Mas mesmo que os casos sejam verdadeiros, a gente sempre deve tomar cuidado de nem sempre tomar tudo literalmente. Sabe como é o cinema, né? Tem sempre uma exagerada, umas adaptações para deixar a história mais atraente, sempre rolam umas coisas mais apelativas. É do jogo. Se até documentários podem ser manipulados, que dirá filmes que são só baseados em fatos. No caso de Invocação do Mal 2, que eu acho melhor até aqui, até por ter apresentado o personagem da freira, sempre ficou uma dúvida. As crianças que viviam em mais essa suposta casa mal-assombrada até admitiram que fizeram uma pegadinha, mas que seria só 2% do que se sabe que aconteceu de misterioso ali, que os outros 98% foram para valer. Pelo sim, pelo não, no primeiro dia de filmagens, um padre foi benzer o set. O terceiro filme que tem o subtítulo A Ordem do Demônio, eu achei o mais fraquinho, até por ser muito dependente dos sustos para provocar medo. E susto é uma coisa, medo é outra. Sem falar que é como eu dizia aqui na semana passada, cada vez mais a gente tem filmes de terror que trazem mais camadas, um comentário social, algo que dê mais profundidade, que torne a experiência mais interessante. E aí quando você contrasta esses filmes com outros só baseados em sustos, a diferença fica muito nítida. Muito do que impede os Invocação do Mal de se aproximar desse terreno perigoso são os intérpretes dos protagonistas. Patrick Wilson e Vera Farmiga são ótimos atores que emprestam credibilidade a um projeto como esses. Aqui, ela, a Vera, volta a trabalhar com a irmã, Taissa Farmiga. Sim, irmã. Há quem ache que se trate de mãe e filha, por conta da diferença de idade, de 21 anos a mais para Vera. Mas elas são irmãs mesmo. Esse é o quinto projeto das duas em comum. Mas nos 4 anteriores, elas só contracenaram uma vez, que foi em Um Novo Amor, de 2013. No filme Em Busca da Fé, de 2011, única experiência da Vera como diretora e estreia da Taissa como atriz, elas interpretam o mesmo personagem, em momentos diferentes no tempo. E temos A Freira 1 e 2, em que elas não interpretam o mesmo personagem, mas estão em momentos diferentes no tempo. O que, logicamente falando, deve se repetir em Invocação do Mal 4, que é uma continuação direta do terceiro, ao contrário do que aconteceu do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro, que eram histórias que só tinham em comum o casal de protagonistas, mas que eram filmes independentes uns dos outros. E o que vem agora, com esse último aqui, é a promessa de ser o último, inclusive no subtítulo. Mas é difícil de acreditar, né, em se tratando de uma franquia duplamente bilionária. O mais provável é que ela perca justamente um de seus grandes trunfos, que é a dupla Patrick Wilson-Vera Farmiga. O investimento do estúdio deve ser mais em histórias que se passam no mesmo universo, talvez até frequências. Não sei, mas eu aposto com você que não acaba aqui não. Até lá, Invocação do Mal 4, O Último Ritual, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 2 horas e 16 minutos. Tchau!